Está no ar o Semana 13. Sejam bem-vindas e bem-vindos à edição número 11 do podcast do PT. Bem-vinda de volta, Larissa. Obrigada, Marcelo. No programa de hoje, vamos comentar a perda imposta por Bolsonaro ao ganho real do salário mínimo, a derrota da reforma da Previdência na CCJ e muito mais. Aproveite e compartilhe o podcast com suas amigas e amigos. Vamos espalhar o Semana 13 e fortalecer ainda mais a resistência. Agora, vamos ao programa. Foi confirmado que Bolsonaro vai acabar com a política de valorização real do salário mínimo, o direito dos trabalhadores que melhorou a vida de milhões de brasileiras e brasileiros. Vamos explicar rapidinho o que é essa política de valorização. Ela garante que o salário mínimo será sempre reajustado acima da inflação. A política começou a ser implementada durante o governo Lula, quando o salário mínimo estava na casa dos R$200. Ao final do segundo mandato do presidente Lula, em 2010, o salário mínimo chegava a R$510, um aumento de 155% em relação ao primeiro valor, e 53,6% de aumento real descontando a inflação. Com a chegada da Dilma à presidência, a política de valorização foi mantida. Nos 2 primeiros anos de mandato, o valor saltou para R$622. Em 2016, antes do golpe, que completou 3 anos essa semana, Dilma subiu o salário mínimo para R$880. Agora, Bolsonaro já avisou que vai ajustar o salário mínimo pela inflação a partir de 2020, uma perda gigante para as trabalhadoras e trabalhadores. Para comentar a situação, convidamos a doutora e professora de Economia da UFRJ, secretária de Orçamento Federal durante o governo Dilma, Esther Dweck. Ouça. Eu acho que esse talvez seja uma das medidas mais nefastas do governo, tem uma lista de medidas muito ruins, mas essa sem dúvida é uma das mais graves, porque tanto o salário mínimo tem um papel central no crescimento econômico e na distribuição de renda. Então, assim, já está com uma economia que esse ano deve ter a primeira queda no trimestre depois de muito tempo, então, ou seja, o crescimento baixo que estava acontecendo está praticamente estagnado, parado agora. A economia está realmente numa situação muito grave e o salário mínimo ele foi um potencializador de crescimento, porque é uma renda que vai para a população de uma parte baixa dos consumidores e eles gastam esse dinheiro, esse dinheiro acaba ativando muito a economia. Então justamente você não dá ganho real para essa parte da população faz com que você diminua esse canal importante de crescimento que é o consumo das famílias que ganham até um salário mínimo. E ele também tem um efeito distributivo, porque justamente o salário mínimo ele afetava muito essa base dos trabalhadores, tanto os trabalhadores formais, que têm como piso o salário mínimo, mas até os informais. Quando a economia estava crescendo fortemente, o mercado informal também foi influenciado pela valorização real do salário mínimo, então você tinha um ganho muito grande nos trabalhadores pelo efeito dessa política. Isso ajudou muito a dinamizar a economia e a distribuir renda, porque a base estava crescendo mais forte que o topo. Sem isso, a gente tende a ter o nosso perfil histórico de aumentar a desigualdade e acaba sendo uma coisa muito ruim para a população. Quem ganha um salário mínimo no Brasil, quase mais de 60% das pessoas que ganham da Receita de Previdência, seja pela aposentadoria rural, o próprio sistema urbano de previdência, o benefício de prestação continuada era de um salário mínimo, o bônus salarial de um salário mínimo, e quem está na ativa que tem como base um salário mínimo. Então, empregados domésticos todos praticamente pisam um salário mínimo, mas você tem uma ampla gama de trabalhadores cujo salário mínimo é o piso. Então, quando o salário mínimo aumentava, eles aumentavam esse salário também. Então, uma parte muito grande da população, acho que teve gente que estimou que mais de 48 milhões de pessoas são afetadas diretamente por essa política de não valorizar mais em termos reais o salário mínimo. Aí o governo mandou isso agora, mas ele ainda não mandou o projeto de lei. Ele mandou na LDO dizendo o seguinte, olha, a gente está supondo, nas nossas contas de orçamento, a gente não está prevendo um aumento real para o ano que vem. Se fosse mantida a regra que foi tornada lei no governo Dilma, eles teriam que dar 1,1%, que foi o crescimento de 2018. E eles não estão colocando isso. Então, na verdade, eles estão sinalizando, mas eles ainda não mandaram um projeto de lei falando que não vão dar mais aumento real. Eles podem simplesmente não fazer nada, não ter nenhum projeto de lei, e simplesmente chegar no final do ano e só corrigir pela inflação, porque isso é uma Constituição, obriga que eles corrijam pela inflação. Para manobrar sua baixa popularidade e esconder a retirada de direitos do povo, Jair Bolsonaro apelou para uma política instituída pelo PT, o Bolsa Família.
ele comunicou que vai criar um 13º para o programa. Benefício é sempre bom, verdade. Mas o que ele esconde com isso? É simples. No primeiro mês de mandato, Bolsonaro cortou 381 mil beneficiários do Bolsa Família e descartou reajustar os valores pagos para as famílias de baixa renda. O presidente antipovo também pediu o aumento do salário mínimo acima da inflação. Para piorar, seu ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai usar e abusar de chantagem para oferecer o reajuste do Bolsa Família. Segundo ele, sem a aprovação da reforma da Previdência, não tem aumento certo para o Bolsa Família. Que coisa feia, Onyx. Bom, para falar sobre o assunto, a gente convidou Tereza Campelo, economista e ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo Dilma. Ouça. O governo Bolsonaro anunciou mais uma vez que vai pagar o 13º do Bolsa Família. Claro que todo recurso para famílias pobres é bem-vindo, é importante e tem que ser comemorado ainda mais num período onde cresce o desemprego e onde aumenta a pobreza assim, de forma assustadora. Mas vamos tentar entender um pouco o que é essa medida. Né? Primeiro, ele vem anunciando já desde a eleição que pagaria o 13º. Não fez nada disso logo que assumiu, ao contrário, só cortou direitos, cortou recursos para a saúde, recortou recursos para a educação e vem tentando cortar a Previdência, né, a nossa aposentadoria, os benefícios de prestação continuadas. Agora, completando 100 dias de governo, ele mais uma vez anuncia que vai pagar o 13º. Gente, 100 dias é para dizer o que fez nesses 100 dias e não o que vai fazer daqui a 265 dias. Então, anunciar mais uma vez que vai pagar o 13º daqui a 265 dias, realmente chega a ser cruel com famílias que são famílias que estão passando necessidade, que precisam desse reajuste, que precisam de recursos agora e não no final do ano. Então, esses 100 dias é para dizer o que fez. Foi o que o Lula fez quando completou 100 dias, foi o que a presidenta Dilma fez quando completou 100 dias, que já tinha, inclusive, dado um reajuste de 45% para o benefício das crianças. Quando fizer, aí diz o que fez e não fica mais uma vez anunciando, gerando expectativa e enganando a população. A bancada do Povo, junto com outros partidos de oposição, impôs uma grande derrota à reforma da Previdência de Bolsonaro. Os deputados e deputadas do PT e de partidos aliados conseguiram barrar a pauta da reforma na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ. Essa vitória da oposição marca uma série de ações para assegurar a aprovação da reforma e impedir a perda dos seus direitos e o sucateamento da sua aposentadoria. Convidamos a deputada Maria do Rosário para comentar o caso. Nós que somos da oposição ao governo Bolsonaro, conquistamos uma vitória importante para o povo brasileiro essa semana. Nós travamos, obstruímos a reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro. Aqui na Câmara dos Deputados, o PT, o PSOL, o PDT, o PCdoB tiveram posições importantes. Sustentamos uma aliança com parlamentares também de outros partidos que estão sendo cada vez mais sensibilizados pela base social. O mais importante que a gente sente é que cada vitória que se tem impedindo a votação da reforma da Previdência e reforçando a nossa tese de que ela é inconstitucional, que é contra o povo brasileiro, que é contra os mais pobres e os mais vulneráveis, toda vez que a gente consegue enfrentar e adiar essa votação, mais ainda a população fica consciente de que tem que lutar, de que tem que cobrar dos parlamentares, de que não pode deixar o parlamentar voltar para casa no final de semana sem que ele receba, assim, uma cobrança cidadã de que não é justo, não é digno um parlamentar votar para retirar os direitos previdenciários dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Nós vivemos um tempo muito difícil, mas é um tempo que exige coragem, mobilização e unidade do povo. E é isso que o PT busca fazer aqui na Câmara dos Deputados, em conjunto com os movimentos sociais e a sociedade brasileira. O som pela liberdade falará mais alto que a opressão. Dia 5 de maio, vai rolar mais uma edição do Festival Lula Livre, que desta vez vai ser no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Será um dia de muita cultura e resistência pela liberdade do presidente Lula. A esperança cantada pelo festival foi traduzida em um manifesto de artistas e intelectuais por Lula Livre. O texto do manifesto ressalta a prisão política de Lula e conta com nomes como Leonardo Boff, Marieta Severo, Martinho da Vila,
Arnaldo Antunes, Mia Couto, Leci Brandão, Boaventura de Souza Santos, José de Abreu, Gilberto Gil, Chico Buarque e Carol Prone. Saiba mais e assine o manifesto em pt.org.br. O Semana 13 de hoje está chegando ao fim. Não esqueça de compartilhar o podcast com todo mundo. Envie os links pelo WhatsApp, compartilhe nas redes sociais e mande para a sua família também. Obrigado por estar com a gente mais uma vez e até a próxima. Tchau!